Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, respondendo a perguntas importantes nesse estudo. Animais podem ver espíritos? Animais vão para o céu? Meu bichinho de estimação, meu animal de estimação vai para o céu? Bom, os animais hoje de estimação, eles são muito amados e muitos os consideram até como parte da família, parte da casa, como membro da família. Eu vejo isso com um grande respeito, mas um pouco de cautela nessa substituição de valores. Mas olha que interessante, o Papa Paulo IV, no século XVI, se não me engano, disse que o reino de Deus está aberto para todas as criaturas de Deus. Mas será esta ambiguidade, essa afirmação do Papa verdadeira? Essa fala já foi reverberada por outros papas, inclusive papas mais recentes. Mas será que essa ambiguidade que o reino de Deus está aberto a toda criatura é verdadeira? Não, não é verdadeira. Para onde vão os animais quando eles morrem? Para onde que eles vão? A outra coisa que preciso comentar com vocês aqui rapidamente, essa orientação vai ser muito boa para você, os animais são dotados de capacidade para ver os espíritos ou seres espirituais. Os animais conseguem realmente, eles são mais sensíveis, eles conseguem perceber. As pessoas falam, meu cachorro ele percebe quando tem uma energia ruim, quando tem um demônio, o cachorro vê, etc. Será mesmo? São dois temas muito importantes e relevantes. Eu quero tirar essa sua dúvida, sempre respaldado nas escrituras. Pegue papel, caneta, vamos lá, porque vai ser tremendo. Bom, há uma história na Bíblia que é uma parábola muito interessante sobre os animais de estimação. Pessoal, eu vou dar uma pausa de 3 segundos para pedir o seu apoio, para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho e me ajudar a recomendar esse conteúdo para todo mundo que passar por aqui pelo YouTube e Facebook. Vai lá, 3 segundinhos, você deixa o seu joinha, se inscreve e toca o sininho, eu conto com você e te espero. Meu muito obrigado, eu te agradeço, vamos seguir. E essa parábola está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3. É muito interessante. Nessa história, o profeta Natã está confrontando o rei. E naquele momento, o rei era Davi. Davi tinha acabado de cometer um grande pecado, 2 pecados, de adultério, e também Davi deu a ordem para poder matar Urias. E aí o profeta Natã se aproxima do rei e conta uma história. Cria uma parábola, uma situação metafórica, mas que torna-se então como base para a nossa conversa sobre os animais de estimação. E diz assim: um homem pobre não tinha nada, exceto uma ovelha, que havia comprado e alimentado, e cresceu junto com ele e com seus filhos. Olha que interessante. E comeu de sua própria comida, e bebeu de seu próprio copo, e até mesmo deitou em seu colo. Era como filha para ele. O profeta está confrontando o pecado de Davi através dessa parábola, de um animal de estimação que foi comprado por uma família pobre, cresceu com ele, bebeu do mesmo copo, comeu da mesma comida e até deitava em seu colo. Típico dos animais de estimação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais no que a Bíblia nos afirma sobre os animais de estimação? Vamos lá? Primeiro, Deus criou todas as coisas e tudo para a sua honra e louvor. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Salmo 148, versículo 3 diz assim: até o sol e as estrelas o louvam. Apocalipse capítulo 11, versículo 4 diz que tudo foi criado por Deus e tudo honra ao Senhor cumprindo o seu propósito. Por exemplo, o sol brilhando, etc. Gênesis 1, 24 e 25 diz que Deus cria os animais pelo poder de sua palavra. Porém, o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz assim: os que ele deu forma, tudo que é chamado pelo seu nome, ele criou para o louvor de sua glória. Ou seja, embora tudo tenha sido criado por Deus, somente o ser humano possui a sua imagem. Foi feito por suas mãos e tem o seu fôlego. Eu quero que você entenda com essas referências é que Deus criou tudo, inclusive os animais, pela sua palavra, e o ser humano conforme a sua imagem, usando as suas mãos e o seu fôlego de vida. Deus criou o homem com a capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. Ou seja, Deus criou o homem com a capacidade de raciocinar. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: escolha a quem deveis servir. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus adverte o homem para ele não comer do fruto da árvore que foi plantada no jardim, porque a partir do momento que ele comer, ele vai ter conhecimento do bem e do mal, e certamente ele morreria. O pecado entraria na humanidade. Logo, você sabe que o homem pecou e entrou a morte na humanidade, mas o Criador já tinha um plano da redenção de toda a sua criação. O interessante aqui você perceber é que a salvação, portanto, é para o homem e não para os animais. O pecado entrou no mundo por causa do pecado do homem, e o Criador apresenta um plano de redenção para o homem. Romanos capítulo 8, versículo 20, Paulo acrescenta mais umas coisas assim. Ele fala que toda a criação foi submetida à vaidade, não voluntariamente, mas por quem a sujeitou. Mas a criação será liberta da escravidão, da corrupção, Paulo está afirmando em Romanos. Assim como toda a natureza fazia parte da criação imaculada, ele vai restaurar todas as coisas. Quando o homem caiu, toda a natureza ficou sujeita ao pecado. Caiu também. É por isso que tudo vai ser refeito. Isaías capítulo 11, versículo 6, falando sobre tudo sendo refeito, a redenção de todas as coisas, assim, Isaías 11, 6. O lobo deitará e habitará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, e a criancinha os conduzirá. Interessante esse versículo, né? A criancinha os conduzirá. Está falando da eternidade. Já falo mais, inclusive, sobre essa última parte aí do versículo, que a criancinha o conduzirá, dando a intenção que vai ter animal de estimação no céu, né? Veja o que Deus diz em Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro passarão a viver juntos. O pó será a comida da serpente. Não farão mal e não destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Espero que você esteja entendendo que a redenção do homem também vai redimir toda a natureza. É isso que você tem que notar aqui. O projeto de redenção é para o homem, porque o homem tem poder de escolha. Deus apresentou isso. E o homem, crendo em Cristo, aceitando a sua obra, vai ser redimido. E quando ele vier em sua glória, tudo será refeito. Só um detalhe importante aqui para você. A cidade vai descer do céu. Então, quando a gente fala, o seu pet vai morar no céu, o animal vai morar no céu, nós vamos morar no céu. Olha o que diz Apocalipse 21. Eu estou fazendo tudo novo. Eis que faço novos céus e nova terra. Ainda nesse texto de Apocalipse diz, eu vi a nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, nós não moraremos no céu, mas em uma nova terra redimida e livre do jugo do pecado e da morte. Vai descer do céu. O Senhor vai refazer os céus e a terra, né? Tudo será refeito, mas nós moraremos em uma terra redimida. Quando cantamos que vamos morar no céu, quero crer que você, que nós estamos falando em um sentido alegórico, pois moraremos na terra. Nós vamos morar aqui e tudo será refeito. O homem, quando morre em Cristo, ele descansa, aguardando a redenção no reino dos mortos. O animal é diferente. O animal tem alma vivente. O animal, quando ele morre, ele deixa de existir. Eu sei que, de repente, você, por gostar tanto do seu pet, gostar tanto do seu animal de estimação, você pode ficar um pouco triste. Por isso que a ideia de reencarnação, ela é falha, ela é mentirosa, dizendo que uma pessoa pode morrer e vai reencarnar, ela vai voltar em um animal, até a sua evolução e etc. Isso é mentira. Isso é uma balela. O animal, quando morre, ele deixa de existir. Por quê? A salvação, ela é uma decisão. É crer em Cristo e aceitar a sua obra redentora. Portanto, não é para os animais. Por quê? O animal, ele não tem poder de raciocínio, não tem poder de decisão. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com os freios e cabrestos são dominados. Qual é a conclusão geral aqui? Vai ter animal na nova terra? Sim, vão ter muitos animais. Os textos de Isaías, que eu li para você, capítulo 11, provam isso para nós, não confirmação. Lobo e etc. Vai ter animal. Serão os meus animais de estimação? Será o seu gato? Será o seu cachorro? Será o seu papagaio? Você vai encontrá-los no céu? Eles também vão ressuscitar quando Jesus voltar? Não, eu creio que não. A parte perigosa de quem quer muito ver seu gato, cachorro, na eternidade é a seguinte. Primeiro, não há respaldo bíblico para tal afirmação. Eu não posso falar em nenhum momento na Bíblia que animais estarão
estarão ali na ressurreição dos mortos. Primeiro, quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo ressuscitam. E aqueles que em vida presenciarem isso receberão um corpo glorificado. A segunda coisa complicada em afirmar que os animais irão para o céu é você que está me assistindo, que tem um amor muito grande para o seu pet, condicionar a alegria da eternidade ou da salvação à presença do seu pet na eternidade, a presença do seu pet no céu. Isso não pode ser a prioridade do seu coração. A sua maior alegria é ter a salvação, é se encontrar com Cristo. A natureza vai ser refeita pela ordem de Deus, assim como foi no Éden. Mas somente o ser humano ressuscitará ou será transformado em vida na volta de Cristo, que eu acabei de citar para você. Bom, mas vamos à segunda parte? Eu espero que você tenha entendido a primeira. Vamos à segunda parte? Os animais podem ver espíritos? Podem ver seres espirituais? Muitos afirmam que sim, e justamente por não serem dotados de inteligência humana, eles podem ver o que nós não vemos. Na Bíblia, nós temos um exemplo maravilhoso para comentarmos aqui, né, o pano de fundo bíblico, o background bíblico, para falarmos se os animais veem coisas espirituais, veem seres espirituais, podem ver anjos, podem ver demônios. Há um texto muito importante, é um texto de exemplo para a gente, Números capítulo 22, versículo 22 em diante. Olha aqui, eu separei para vocês e vou ler agora. Esse texto de Números está falando de Balaão, a mula de Balaão. E olha que interessante nós temos para comentar aqui. Números capítulo 22, versículo 22. Né? Será que os animais podem ver seres espirituais? Tem uma explicação científica, mas há uma explicação bíblica também. Vamos dar uma lida aqui? Aí eu deixo a pergunta para você também. Diz assim, Balaão, sua jumenta e o anjo. É o texto de Números 22, 22. Sua partida provocou a ira do Senhor, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. Balaão, que estava desagradando a Deus por causa das palavras que estava proferindo, ele estava se opondo à vontade de Deus, então ele monta em seu jumento, pega ali dois servos para acompanhá-lo, né, na trajetória, no caminho. E ele insistindo em desobedecer, o Senhor envia um anjo, o anjo do Senhor. É interessante isso. E o anjo do Senhor está com uma espada na mão. Toda vez que um anjo está com uma espada na mão, é para juízo, ele vai matar aquela pessoa, ele vai trazer juízo para uma cidade. Vocês conseguem ver isso na Bíblia. Então, muito cuidado com quando a pessoa fala que está vendo no culto, né, está cantando que tem um anjo com a espada na mão. Ele veio passar o serol aqui. Bom, mas enfim, diz assim, o versículo 23, a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada. Versículo 23 de Números 22. A jumenta, Balaão estava em cima da jumenta, indo no caminho. E a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, começou a espancar a jumenta. Olha só, eu vou seguir para o versículo 24. Então, o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito. Então, outra vez, o anjo do Senhor vai lá para um caminho estreito, entre as vinhas, e um muro à direita, e o outro à esquerda, um caminho bem estreito, né, das vinhas. A jumenta, versículo 25, então, a jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. E ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta, sentou o cajado na jumenta. 26, então, olha aqui, mais uma vez, o anjo do Senhor mudou de lugar e numa direção, mudando a direção mais estreita, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. 27. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se no chão, com Balaão sobre o dorso. Quer dizer, Balaão estava montado nela, ela se inclinou. O Balaão ficou tão irado que desceu, né, e começou a bater com golpes de cajado na jumenta. Aí, olha o versículo 28. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão, que te fiz eu para teres me espancado já por 3 vezes? Vamos pular para o versículo 31. E nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto ao chão. Olha o versículo 33. A jumenta avistou-me
e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. Em nenhum momento das 3 vezes que a jumenta viu o anjo, a Bíblia diz que Deus permitiu a jumenta ver o anjo. Só no versículo 28 diz que Deus permitiu que a jumenta falasse. Aqui foi algo que Deus tocou na natureza, Deus tocou no ser que ele criou para que pudesse então mudar uma lei de um animal falar. Bom, Rafael, meu cachorro reage, meu gato reage, né? Meu pet reage quando tem um ambiente ruim. Será que ele está vendo um anjo? Será que ele está vendo um demônio? Vamos à explicação científica. A Bíblia deixa no ar essa questão aqui, né? E eu já dou minha opinião para você e a gente encerra o vídeo. Vamos à questão científica. Os cachorros, por exemplo, as pessoas citam sempre o exemplo do cachorro. O cachorro ele tem uma visão muito mais apurada, ele tem uma audição muito mais apurada, né? E ele tem um olfato também muito mais apurado do que o ser humano. Então, ele consegue ver coisas que nós naturalmente não vemos. Não necessariamente são seres espirituais. Não necessariamente quando ele está todo arrepiado, quando ele está latindo, quando ele está reagindo de modo diferente, ele está vendo um anjo ou ele está vendo um demônio. Tá bom? Mas isso se explica do ponto de vista científico. Seus sentidos são mais aguçados. É parte da sua natureza. Então, significa que ele está vendo seres espirituais. O exemplo que eu te dei, nós podemos entender de 2 modos. Primeiro, a situação que nós estamos vendo, nós podemos aqui na Bíblia, de Números 22, a situação de Balaão e a jumenta que viu o anjo, nós podemos conjecturar, né, aqui 2 situações hipotéticas. Primeiro, foi atípico. O Criador permitiu essa situação, né, para mudar o curso de Balaão e para trazer uma advertência séria a Balaão. Então, permitiu uma situação extrema de um animal ver um anjo que veio para juízo matar Balaão, para ele não perder a vida. Então, permitiu que o animal visse. De igual modo, não só permitiu que o animal visse, mas também de que o animal fosse dotado da capacidade de falar. Tem uma curiosidade, a Bíblia não diz que os servos de Balaão, que eram 2, também ouviram a mula falar. Pode ser que Balaão tenha sido algo específico entre Balaão, o animal, e o anjo, e os servos não tinham escutado a fala do animal, ou entendido a fala do animal. Pode ser uma questão ali específica do Criador, o anjo, o animal e Balaão. Não acredito que os animais possam ver anjos ou possam ver demônios. Muitas vezes nós pensamos que o animal está vendo um anjo ou demônio por causa de seus sentidos mais aguçados. Ele pode enxergar uma outra coisa que nós não enxergamos. Seres espirituais só espiritualmente podem ser enxergados, podem ser notados. É uma pessoa que Deus dá a ela a permissão de ela ver o que naturalmente não pode ser visto. Eu espero que você tenha entendido que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Concluindo o vídeo, a minha opinião, os animais não vão para o céu, né? Esse céu eu já te expliquei, né? É uma expressão. Os animais não vão para o céu, mas vai ter animal quando toda a terra for redimida, quando a Bíblia concluir o projeto da redenção. Eis que faço novos céus e nova terra, Jerusalém que desce do céu. Então, vai ter animal sim, mas não creio que você vai ver o seu animal de estimação, e tampouco eu estou respaldando as heresias ou essas falas ambíguas dos papas, do menininho que perdeu o cachorro. Está chorando porque você vai ver o seu amigo no céu, você vai ver seu amigo na eternidade. Eu não acredito nisso, para mim isso é herético, não tem margem bíblica para essa interpretação, porque o animal morreu, ele deixa de existir. A redenção é para o homem. Quando Jesus voltar, os homens ressuscitam, porque eles decidiram ou ressuscita para a redenção ou ressuscita para a condenação diante do grande trono branco. Espero que você tenha entendido. Fica aqui esse meu comentário, esse meu estudo que possa te abençoar. Se foi relevante, não deixe de compartilhar, deixar um bom comentário aqui. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.